É o quê? É depois. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar Bora dar início, se calhar, não? Já. Rui Almeida na tela 1 e aparece o mesmo Rui Almeida na tela 2. E também acontece uma coisa engraçada. Estava aqui por baixo do Carlos Ramoa, estava o Jorge Quintas. Apareceu agora aqui um ecrã negro do Ricardo Sutil e o Jorge Quintas passou para a tela 2. Pronto, isso não tem problema nenhum. Ok. Aqui o Jorge Zangamos e ele passou. Ricardo Sutil tem duas. tem dois. Pois é. Por causa da transmissão. Sim. Ok. Acho que. Carlos, podemos? Sim, acho que sim. É? Acho que o César já me confirmou que o Brasil acho que estão todos inscritos. Uhum. Acho que sim. Só um bocadinho. Falta só que o Ricardo conectar. Tá? Vamos lá. Eu vou passar a palavra ao Armindo, que é o presidente do Clube do Canário no Team Português, e vamos dar início a esta palestra. Força, Armindo. Obrigado, Hugo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que este webinar seja do agrado de todos e que a maioria das dúvidas que alguém tenha possam ficar devidamente esclarecidas. Isto não será um pequeno introito da história do Arlequim e depois os palestrantes irão como é que eu hei de dizer, irão identificar ponto a ponto as possíveis alterações e defeitos que o Arlequim sofreu no standard ao longo dos anos. Posto isto,
mais uma vez sejam bem-vindos. Passo a palavra ao Carlos. Muito obrigado. Colegas, principalmente aos palestrantes, que falem, enfim, pausadamente, para que os nossos... temos 2 ou 3 pessoas inscritas de outros países, nomeadamente de Espanha e de Itália, que poderão ter um pouco mais de dificuldade em perceber o que dizemos, e penso que se falarmos um pouco mais lentamente, poderá facilitar a compreensão. Pois dou boas-vindas a todos. Agradeço, em primeiro lugar, à FOB a colaboração que está a ter connosco. Penso que é um projeto muito interessante para ambos os países, aproveitar, enfim, a nossa língua comum para partilhar sobre a nossa raça canário arlequim português, que é uma raça que está a ter uma expansão muito grande aqui na Europa, está a despertar muito interesse em vários países, aparece em grande número no campeonato mundial e nos grandes internacionais que se realizam principalmente aqui na Europa, mas estou certo que também anos. Agradeço também, em primeiro lugar, ao Clube Canário Arlequim Português, que está sempre disponível para colaborar connosco, com a Federação, em todas as iniciativas, à sua direção, pelo trabalho que tiveram na preparação deste seminário e, como é evidente, ao Jorge Quintas e ao Paulo Fernandes, que são, enfim, os palestrantes principais deste seminário e aportaram todos os seus conhecimentos, quer a nível histórico, sobre o canário arlequim, quer também ao nível das técnicas de julgamento, que penso que vai ser interessante para todos. Mas, fundamentalmente, agradeço a todos a participação. Estou certo que todos contribuiremos com qualquer coisa para o enriquecimento, enfim, da nossa paixão, que é a canaricultura e a ornitologia. Queria convidar o Mário Simões, presidente, sem mais demoras, passava-lhe a palavra. Obrigado. Boa tarde, obrigado, Carlos. Boa tarde aos amigos do Brasil, aos amigos de Portugal, boa noite. Sem dúvida, como você mesmo disse, Carlos, acho que esse projeto ele tem que ser expandido, aproveitando a facilidade da nossa língua, que a comunicação fica muito mais fácil. E eu agradeço mais uma vez a participação e a oportunidade dos brasileiros poderem participar de uma palestra tão importante, que teve o surgimento da raça aí em Portugal e aqui no Brasil, com um grande número de adeptos, inclusive já com a formação de um clube especialista nessa raça. E agradeço também ao Jorge e ao Paulo também pela disponibilidade em fazer essa palestra, que vai trazer muita informação, tanto para os criadores de Portugal, quanto aqui para o Brasil. Então, acredito que vai ser mais um sucesso que a gente tem trabalhado juntos. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Vou agora passar a explicar como é que funcionam estas palestras e peço a todos os participantes que fiquem atentos, está bem? Esta parte são as regras e, portanto, interessa a todos, está bem? A palestra tem 2 oradores, que é o Jorge Quintas e o Paulo Fernandes, que são juízes da ORJ, todos dispensam apresentações, pelo menos para nós, portugueses. Durante a apresentação teremos 2 moderadores da própria palestra, o César, por parte do Brasil, que eu agradeço toda a colaboração que tem tido connosco, e o Armindo, que é o presidente
do Canário em português. Na moderação do Zoom estarei eu, o Hugo Santana e o Ricardo Sutil, e na moderação do Facebook e do YouTube estará o Ricardo Sutil. Nós vamos poder admitir perguntas de várias formas e eu vou passar a explicar como é que funciona. A primeira regra de todas, e muito importante para todos os participantes, devem manter o microfone desligado, porque senão é muito complicado nós estarmos a ouvir o nosso eco ou estarmos a ouvir outras pessoas a falar para além de nós. Depois, todas as inscrições para a realização de perguntas devem ser feitas pelo chat, e eu vou explicar, quer no telemóvel, quer no computador, como é que podemos fazer. A palestra terá um tempo médio de 30 a 40 minutos, e após a palestra, as perguntas vão ser colocadas por ordem aos palestrantes e não haverá de forma alguma debate. Portanto, a ideia é não haver debate, porque senão vai ser muito difícil nós conseguirmos entender-nos todos. Portanto, será real. E depois o orador irá responder. Esta pergunta é primeiro passada por chat para nós, neste caso para mim ou para o Ricardo, e eu vou já explicar a seguir, está bem? Relativamente ao cumprimento das regras, se existir alguém que, por exemplo, deixe o microfone ligado, será avisado pelo chat a primeira vez, a segunda vez e a terceira sai do grupo, porque não podemos pôr em causa o funcionamento da palestra, está bem? Portanto, para fazer as perguntas, quem está com o telemóvel, vem aqui abaixo, onde tem este símbolo, escolhe a pessoa que, neste caso, aqui no 2, será o moderador, e depois escreve e envia a mensagem. E nós estaremos atentos e respondemos de certeza. Um pormenor importante é que as perguntas são colocadas por ordem de inscrição, ou seja, se tiver alguma pergunta, convém fazer na hora que a quer fazer. No computador, o ecrã é maior, diz chat, é exatamente igual, vai a chat, escolhe a pessoa com quem quer escrever, neste caso será o moderador, escreve a pergunta e envia. Sem mais, muito obrigado e vou passar a palavra ao Paulo Fernandes, que é o primeiro orador. Então, muito boa tarde a todos. Pronto, quer portugueses, quer brasileiros, quer alguns espanhóis e italianos que divulgação do nosso canário, do canário português, canário arlequim português. Vamos tentar corresponder às vossas expectativas. Portanto, dito isto, eu vou agora também abrir a tela, tanto o trabalho que nós desenvolvemos para vos apresentar, tanto para ser partilhada convosco. Portanto, vamos iniciar o nosso trabalho. Não sei se estou a funcionar bem, se isto me passa, pronto. Portanto, isto é o entendimento, dar os parabéns também à FOB e à FOMP e ao Clube do Canário Arlequim Português por terem esta iniciativa. É de louvar. Portanto, no tempo também que corre da pandemia, não podemos ter os ajuntamentos públicos e esta ideia desta iniciativa foi brilhante. É de louvar. Pronto, dito isto, eu vou iniciar por um bocadinho de história do Arlequim.
portanto, relembrar mais ou menos como é que a AVE surgiu. Portanto, antes de entrar nesta fase que vocês estão aqui a ver, convém relembrar o aparecimento do clube. O clube aparece pelo ano de 98, é formado na sede da AP, em Lisboa, e é a primeira vez aí que a AVE é apresentada num concurso em Portugal. Posterior a isto, o clube iniciou os contactos com o Colégio de Juízes para a apresentação e aprovação da raça em Portugal, porque assim se tratava, primeiro tinha que ser reconhecida a raça em Portugal, para depois partirmos posteriormente para a fase internacional. E foi num campeonato na minha cidade, em Peniche, em 2000, Campeonato Nacional de Portugal, que a primeira vez a AVE apareceu em concurso. Posterior, é um motivo para mim de orgulho, desculpem-me eu estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas duplamente de orgulho, porque também a primeira vez que a AVE é apresentada num campeonato do mundo, em Portugal também, em Santa Maria da Feira. Portanto, é um motivo que nos deve orgulhar duplamente a nós, portugueses. A AVE surgiu, tinha alguns entraves, a AVE foi criada de início para ser um canário de cor. A posteriori, como não era possível ter na secção de canários de cor aves variegadas, decidiu-se colocar a ave no canário de porta, de postura. No arlequim. Mas tinha alguns entraves que ano após ano, portanto, ao ser apresentado nos campeonatos mundiais, fazia reprovar a sua aprovação. Portanto, o primeiro mundial, como eu já disse, foi em Santa Maria da Feira. De seguida, na França, em Amiens, também voltou a reprovar. Lausanne, na Suíça, voltou a reprovar. E, por último, em Bates-Alsovem, reprova também. Temos depois os anos de 2005, 2006, 2007, porque não houve campeonatos do mundo por causa da gripe das aves. Vocês devem estar recordados. Nós aqui em Portugal, o clube, juntamente com os dois colégios federativos, convocou uma reunião. Foi esta reunião em outubro de 2007. Reunimos e tiveram também alguns criadores importantes da raça e saiu dessa reunião, tanto a ideia de proceder a algumas alterações com vista a que a ave fosse aprovada, tanto pela Ordem Mundial de Juízes e pela Confederação. Portanto, as alterações que era o que nós reparávamos que tínhamos os entraves para a ave ser reconhecida, era na rúbrica da cor. Da rúbrica da cor, ao ter lá escrito taxativamente que a ave tinha que ter a presença do fator vermelho mosaico, ela era julgada pelos juízes internacionais como de um verdadeiro mosaico se tratasse. Nós sabemos que o arlequim é mais belo que o fator mosaico, mas ele não é um vermelho mosaico na sua verdadeira ascensão. Portanto, ele vai ter coloração em zonas fora das zonas de eleição. E ela era penalizada por isso. Nós falámos com o clube, explicámos, decidimos, e o que vocês veem aqui neste lado direito, portanto, o que passou a ter a partir do standard dessa reunião, portanto, multicolor, equilibradamente variegado, com fator vermelho, sendo a coloração artificial obrigatória. Com uma promessa que nós fizemos
nós, colégios de juízes, portanto eu e o Jorge Quintas, fizemos ao clube, porque todos nos diziam e com razão, que o fator mosaico faz a ave mais bela. A nível internacional, nós faríamos essa introdução. Portanto, outra alteração significativa que nós fizemos também foi na rúbrica de tamanho, de maneira a separar a ave do simples canário de cor. Portanto, ela inicialmente nasceu com 14 centímetros, a posterior já foi elevado para 15 centímetros, e nesta reunião foi proposto também que passasse para os 16 centímetros. Pronto, e é este o standard que é aprovado com estas, em 2007, pelo clube, juntamente com os colégios, que é proposto, a partir daqui, é proposto depois para a aprovação do canário. Portanto, e pronto, nos anos seguintes, nos mundiais seguintes, porque é preciso que qualquer raça nova seja aprovada 3 anos consecutivos nos mundiais, portanto, nos mundiais seguintes, em 2008, 2009 e, finalmente, outro motivo de orgulho nosso também, portanto, terminamos com a chave de ouro no Mundial em Portugal de 2010. Portanto, a ave finalmente é aprovada, onde vocês veem aqui esta foto, com os representantes portugueses, Carlos Camões, Paulo Maio e o Jorge, com os representantes da OMJ e da COM, enaltecerem o feito. Portanto, também um motivo de orgulho para nós ser também reconhecido no nosso país, no Mundial no nosso país. Depois disto, portanto, a ave é muito bela, é uma ave que chama a atenção a uma simples pessoa que entra em qualquer exposição, pelo motivo de ser variegada, de ser alegre, portanto, entrou em forte expansão. Em Portugal nós já tínhamos, mas expandiu-se muito mais. Portanto, e de tal maneira que em Portugal, digo isto à boca cheia, é sempre em qualquer exposição a ave em maior quantidade nas nossas exposições. Suplante aos canários de cor, não é muito normal, vocês sabem. A posteriori, porque nós, as reuniões da OMJ, na altura eram feitas de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, no Campeonato Nacional em Vila Franca de Xira, em 2012, a Comissão Técnica do World King, portanto, reúne com os 2 responsáveis dos colégios ações ao standard, nomeadamente a tal situação que nós retiramos e que nos comprometemos com o clube, assim que tivéssemos a oportunidade, de a colocar novamente no standard. Foram poucas as mudanças que nós fizemos, mas foram significativas. Portanto, retirámos da zona, a palavra que diz no corpo, peito e asas, terminando a cauda unida, as asas terminando unidas sobre a raiz da cauda. Portanto, demos, portanto, a tal ênfase na rúbrica da cor, à situação do mosaico. Nós ali em primeira fase o fator mosaico na rúbrica, e então nós, como bom portugueses que somos, contornámos a situação de outra maneira e colocámos, foi a pequena alteração que nós fizemos, eu não me chamo alteração, chamo sempre retificações, porque nós pouco alterámos ao standard do World King. Presença simultânea de lipocromo vermelho
com mais nenhum fator. Isto é possível, nem com intensos, nem com anudados, nem com marcinhos, isto é possível. Portanto, aqui meio entendedor, para um bom entendedor, meia palavra basta. E foi o que nós aqui fizemos numa primeira tentativa, portanto, e alta retificação. E demos também um maior ênfase à rúbrica da posição, portanto, onde nós falávamos em posição erguida sem dizer qual percentagem que a ave estava numa posição erguida. Portanto, e demos este ênfase aos 60%. Também. Portanto, foi aprovado na reunião em 2014 em Palazzo e passou a partir de 2014, nos anos seguintes, a ser este o standard do Arlequim. Portanto, com estas duas pequenas modificações que nós fizemos. Pronto, é o que aqui diz, foram aceitos na íntegra. A ideia base da elaboração deste standard foi de marcar claramente o Arlequim de um canário de cor, portanto, tratá-lo como de um canário de cor, dar ênfase ao corpo, à cabeça, à polpa, ao tamanho, à cor e posição. Portanto, a sua plumagem, sendo lisa e de polpa, a rúbrica polpa é exemplo do que se passa em todas as outras raças de polpa, teria de ser uma das mais importantes. Portanto, e assim foi. Portanto, face isso, a raça foi evoluindo, moveu, juntamente com os colégios federativos aqui em Portugal, um simpósio na Figueira da Foz, onde a porta esteve aberta e tivemos a presença de inúmeros criadores, não só sócios do clube, simples criadores de arlequins, quem se dignou a estar presente e a querer participar connosco nas atualizações ao standard, esteve presente. E desse simpósio na Figueira da Foz nasceu o standard que foi apresentado em 2018 em Cervia, na Itália, e que hoje é o standard em vigor no Arlequim. Portanto, após debate, largo debate, saudável, com diversas opiniões de muitos criadores que estiveram presentes, algumas propostas avançaram, outras ficaram pelo caminho e foram os próprios criadores em votação que as aprovaram todas. Portanto, a primeira proposta foi dar mais percentagem de peso à posição e movimento da ave, porque se tratava de uma ave forte, e valia 10 pontos essa rubrica. Passou a valer 15, onde foi retirado esses 5 pontos à rubrica patas e cauda, que valia 10 na altura e passou a valer 5. Portanto, esta foi a alteração mais significativa que nós fizemos aí nesse simpósio. O que nós fizemos também foi no texto da rubrica da cor, porque esta parte nós tínhamos em Portugal, porque nunca acabámos com o Arlequim com o fator mosaico, não é? Ele tem lá implicitamente o fator mosaico e a ave tem dimorfismo sexual. Nós tínhamos classes abertas para machos e fêmeas em Portugal, em todas as exposições de Portugal, a nível internacional. Recordo-me de Reggio Emilia e pouco mais. E nós pretendíamos que fosse aprovado a nível dos campeonatos do mundo as classes para machos e fêmeas, porque não podíamos fazer no Arlequim o que era feito nas outras raças de porte. Eram as classes para lipocrómicos, para melânicos, para variegagos, porque o Arlequim, como o próprio nome
implica e explica a ave tem que ser variegada. Portanto, não é um caso único nos canários de porte, porque existe também outras raças com algumas restrições na cor, nomeadamente o Lancashire, o Rhinelander, em que só podem concorrer aves lipocrómicas, portanto, nem variegadas nem melânicas podem concorrer. Estou-me a lembrar do Lizard também, que só pode concorrer as aves com desenho. Aves despigmentadas não entram em concurso, ou se entrarem são não julgadas. E aqui nós finalmente cumprimos para com um clube. Portanto, implicitamente, nós escrevemos na rúbrica da cor equilibradamente variegada, com presença de fator simultâneo de lipocromo vermelho e branco, X, que já o tinha, tendo o vermelho vivo nas zonas características do fator mosaico. Portanto, aqui está. O dimorfismo sexual resultante caracteriza-se por uma extensão superior de lipocromo vermelho mosaico nos machos em relação às fêmeas. É o fenotipo que nós vemos nas aves e que claramente os machos têm o fator mosaico mais evidente do que a fêmea. E aqui colocamos taxativamente o fator mosaico no texto e também a possibilidade de ser proposto na reunião da OMJ a abertura de classes para machos e fêmeas entre um do outro. E assim foi. Portanto, com sucesso, todas estas retificações que temos vindo a fazer, portanto, foram duas ao longo dos tempos, é de enaltecer a presença dos criadores do World King nessas ditas reuniões, simpósios, congressos, o que queiram chamar, e foi graças a ele, criadores, juízes, clube, federações, que o World King hoje chegou ao ponto que chegou, sendo uma das aves, com muito orgulho, mais preferidas nas exposições na Europa, e eu já estive presente também no Brasil, com muito orgulho, a defender e a representar esta nossa bela raça. E posso-vos dizer que os nossos irmãos brasileiros, possivelmente, também o World King em grande quantidade, porque eu vejo uma paixão enorme dos nossos irmãos brasileiros pelo nosso canário World King. Pronto, esta parte foi a parte um pouco, eu agora dou a palavra ao Jorge para seguir o resto. Está bem, Jorge? Muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar a falar com vocês hoje. Acho que nunca me senti tão perto de tantos países ao mesmo tempo, tão pertinho do Brasil, de Espanha, de Itália, em conjunto. Agora vou passar à parte mais técnica, digamos assim, da apresentação. Está na tela. Pegando na parte em que o Paulo Fernandes deixou, e agora aparece aqui, vamos detalhar mais em pormenor as questões do standard. Corpo, temos os principais defeitos a penalizar. O caso de termos um corpo ou demasiado curto ou demasiado largo. Como sabe, o Arlequim, embora tenha que apresentar ombros visíveis, não sendo propriamente um canário muito fino, como o largué ou outras aves demasiado finas, tem que apresentar ombros ligeiramente visíveis, mas de qualquer das formas é uma ave que é altiva e
Portanto, como diz aí de seguida, o corpo demasiado cilíndrico sem ombros também é penalizado. Um peito saliente e demasiado arredondado também é penalizado, porque faz lembrar um canário de couro, que é aquilo que nós não queremos. Dorso com concavidades e ou curvaturas também penalizado. Asas curtas ou demasiado longas ou descaídas também são motivos de penalização nesta rúbrica. E é importante que se diga que esta rúbrica é a rúbrica mais importante do Arlequim. Embora todos nós sabemos que a rúbrica que mais se discute no Arlequim é a rúbrica cor, é a rúbrica que suscita mais paixão aos criadores e é aquela que é mais debatida, mas na verdade temos que perceber que de facto a mais importante é esta rúbrica do cor. Em seguida, temos a rúbrica da polpa defeitos, polpa oval ou circular, demasiado grande e ou cobrindo os olhos e bico. A polpa do Arlequim é provavelmente o maior problema de seleção desta ave, porque como vocês sabem, é muito difícil nós conseguirmos uma polpa em forma triangular, não é? Ou digamos que por isso nós dizemos 2 ângulos atrás e um virtual à frente, porque ele nunca é um ângulo fechado à frente, não é virtual. Portanto, fazer com que se ela assemelhe a um triângulo é sempre extremamente difícil. Antigamente, a designação inicial no standard dizia que era uma polpa em tricórnio. Nós fomos obrigados, ou quase obrigados, a substituir essa palavra porque as pessoas pensavam que, tal como num tricórnio, que a polpa tinha que levantar à frente e naqueles aderente não se pretende que ela faça aqueles pontinhos para cima nas pontas e, portanto, nós resolvemos chamar em forma triangular e não em tricórnio. Portanto, outro defeito, a polpa levantada atrás ou com cavidades. Agora, o Arlequim já está perfeitamente selecionado e nós temos aves que não têm estes problemas, não é? Portanto, são analisadas. A cabeça demasiado larga, curta ou redonda também. Bico demasiado curto ou demasiado longo. Pescoço curto, inserido dos ombros e não destacando a cabeça, também é penalizado. Portanto, a cabeça tem que destacar ligeiramente do corpo. Em seguida, temos a rúbrica da posição no movimento. Principal defeito, posição demasiado horizontal, menos 60 graus. Corpo e a gaiola. Portanto, a ênfase nesta rúbrica foi importante porque é também uma daquelas que faz a separação evidente do canário de corpo. A posição altiva com 60 graus, normalmente, se alguém quiser cruzar um canário de corpo Arlequim, ou pelo menos nos primeiros 2, 3 anos, vamos sempre ver aves que têm problemas de posição. Também, tamanho ideal, penso que aqui não há dúvidas. O ideal é os 16 cm, por fora acima é defeito e mais pequeno também. Cor. Defeitos, distribuição melânica e lipocrómica não proporcionada. Portanto, ou demasiado melânica ou demasiado lipocrómica. Sendo que, sendo completamente melânico ou completamente lipocrómico, eles não são admitidos em exposição. A presença de lipocromo laranja ou amarelo também é um fator de penalização. No caso da coloração artificial ser inexistente, a ave também é considerada não julgável. Aves totalmente avermelhadas sem branco são não julgáveis, no caso daqueles que se vê que são completamente intensos ou completamente nevados. Plumagem. A plumagem tem que ser lisa e compacta, portanto, os defeitos é as plumagens com frisos e ou demasiado volumosa ou baixa ou não aderente ao corpo. Patas demasiado curtas, coxas visíveis ou demasiado compridas.
Nós temos visto ultimamente, e até têm surgido algumas polémicas em relação a isso, que tem a ver precisamente com o osso tibio-tarsal. Portanto, este osso, quando é demasiado comprido, e depois quando chegarmos à rubrica em si, eu posso explicar um bocadinho melhor. As patas todas melânicas ou lipocrómicas também são um defeito, portanto, o ideal, tal como diz o standard, é que seja preferencialmente variegada, embora este não seja o fator importante, nós temos sempre de dar preferência a uma ave que tenha estas patas e a cauda variegada. Evidente retrizes, isto é óbvio, não é? Cauda toda melânica ou toda lipocrómica é ligeiramente penalizada, tal como eu disse. Ou pelo menos é valorizado sempre o facto de elas serem variegadas. Condições geral que é igual para toda e qualquer ave suja não adaptada à gaiola, ave letárgica e uma ave doente, claro, também é considerada uma ave não jornal. Corpo. Vamos agora escamotear as rubricas a mão. Corpo alongado, esguio e harmonioso, ombros ligeiramente visíveis, peito ligeiro e uniformemente arredondado, dorso estreito e reto na mesma linha da cauda, asas longas bem aderentes. Como vocês podem ver aí, em cima do lado esquerdo, está uma ave excelente, não é? Tem o corpo é alongado, é esguio, é harmonioso e mesmo assim consegue ter os ombros ligeiramente visíveis, ou seja, ela não é completamente cilíndrica. A ave que está do vosso lado direito é também uma ave com um excelente corpo. É um arlequim que foi campeão aqui há uns anos. Daí dá para ver também a evolução do fator vermelho mosaico, não é? Entre a primeira do lado esquerdo e a que aparece do lado direito, em termos de corpo, são as duas aves excelentes. Em baixo do lado esquerdo está uma ave que tem o peito tipo canário de cor e os ombros também demasiado largos, não é? O corpo demasiado largo e o peito mais arredondado do que aquilo que nós pretendemos. Portanto, esse tipo de aves devem ser penalizadas. Penso que aqui, em relação ao corpo, não haverá grandes dúvidas. Polpa, cabeça e pescoço. Temos do lado esquerdo uma ave que tem uma polpa bonita, bem feita, não tem concavidades atrás. E temos do lado direito uma ave que tem problemas da polpa, não é? Tem a parte de cima, da parte da frente demasiado levantada e atrás também tem aquilo que nós chamamos os cornichos atrás e, portanto, embora não tendo cavidades, mas tem ali vários defeitos na polpa. O outro desenho que temos também não é o ideal, não sendo uma polpa má, porque não é de facto uma polpa má, é uma polpa sem cavidades, aderente, bonitinha, muito direitinha, mas é também uma polpa um bocadinho oval, um pouco ovalizada. Portanto, o ideal seria ser uma polpa mais triangular. De qualquer das formas, mesmo não sendo má, é uma polpa que também não é exatamente o ideal. Depois temos a rúbrica da posição, aí dá para termos uma ideia perfeita dessas duas aves, que têm uma posição próxima daquilo que nós pretendemos. A que está em cima do lado esquerdo e a que está do lado direito tem uma posição erguida e altiva. A que está em baixo do lado esquerdo, obviamente que tem uma posição que não é a posição do arlequim português. Até se vê pelo peito demasiado arredondado também, que é uma ave que tem muitos traços do normal canário de cor. Portanto, nem o corpo nem a posição são o ideal, apesar de ter uma cor bonita, uma cor boa, não é o tipo de arlequim que nós pretendemos. Depois,
Temos o tamanho ideal 16 centímetros. Aqui, em relação ao tamanho, não há muito a dizer, o tamanho é o que é. Portanto, analisarmos os que são grandes demais ou os que são pequenos demais. Cor. Aqui na cor, é de facto a rúbrica que solicita mais paixão entre os criadores de Arlequim e é a rúbrica sempre muito falada e é por isso também, por esse motivo, que nós fomos tantas vezes forçados a alterar o texto em relação ao standard. Aí temos do lado direito uma ave que é praticamente a expressão máxima daquilo que nós pretendemos numa ave, da cor do Arlequim. É uma ave com um excelente fator vermelho mosaico, tem um vermelho vivo nas zonas de eleição, branco, não é? Faz bem a distinção nas zonas lipocrómicas entre as zonas do vermelho vivo e as zonas do branco. Depois do lado esquerdo temos uma ave que tem um mau vermelho, não é? É uma ave quase, uma ave alaranjada, digamos assim. Do lado direito tem também uma boa distribuição entre a melanina e a lipocrome. Ela é mais ou menos 50% melânica, mais ou menos 50% lipocrómica. De excelência. A ave do lado esquerdo, para além de ser alaranjada, é também um pouco mais lipocrómica do que o que deveria ser. Aí não tem exemplos de fêmeas, é evidente que as fêmeas têm um lipocromo muito mais reduzido, não apresentam máscara ou apresentam uma máscara muito pequena. Portanto, normalmente a expressão máxima da beleza aparece nos machos e daí é necessário separar as classes dos machos das fêmeas, porque sucessivamente era sempre muito mais fácil os machos ganharem exposição do que as fêmeas. E, portanto, apesar de ser quase inédito nos canários de porte, a separação de machos e fêmeas, nós achamos que era mais justo este tipo de separação, porque há um dimorfismo sexual evidente e as fêmeas são prejudicadas em relação ao macho porque não fazem um contraste tão grande entre as zonas vermelhas e as zonas brancas. Depois, outro conceito que nós temos também na rubrica cor é a parte melânica. E aqui há muitas opiniões de muita gente diferente. Porquê? Porque se não há dúvidas de que a ave deve ser 50% melânica, a verdade é que todos os tipos de melanina são admitidas. E, portanto, sendo admitidas, realmente não têm que ser negros como essas duas aves da foto, podem apresentar mutações. Qual é o principal problema das mutações? Tirando o facto de normalmente não serem aves tão boas, é que depois também não conseguem apresentar o bico e as patas variegadas, não sendo negras. Havendo sempre questões relacionadas com a cor e com as mutações das melaninas, podemos dizer que há mutações que praticamente não beneficiam ou são bastante prejudiciais para o arlequim, e eu mencionava talvez aquelas que são autossómicas recessivas, que é o caso das mutações que é o recessivo, o branco recessivo, que temos arlequins que aparecem, brancos recessivos. Temos a mutação opal, a fel, a topázio, e elas são terríveis porquê? Para o arlequim, porque nós não conseguimos controlar geneticamente os que são portadores e os que não são. Ou seja, nós podemos ter uma ave portadora de qualquer mutação autossómica recessiva e estamos com outras aves e temos sempre metade da prole dessas aves com essa mutação metida.
E de vez em quando aparece-nos uma ave que aparece-nos um branco recibo, ou aparece-nos um opal, ou aparece-nos um topázio, e portanto não é muito vantajoso e nem sequer temos um efeito de controle sobre essas mutações, porque estamos a criar durante anos aves que nem sequer sabemos que são portadoras e depois acabamos por ter alguma desilusão mais tarde quando nos aparece uma ave que nós não queremos, de uma mutação que não beneficia em nada o arlequim. As outras mutações que são recessivas ligadas ao sexo são mais fáceis de controlar, no caso dos ágatas ou dos canelas, não é? Dos castanhos, os satinés, e essas são mais fáceis de controlar porque, no caso de nos acontecer uma coisa dessas, termos uma ave portadora, basta que nós não fiquemos no canaril, se não quisermos ter essas aves, basta que não fiquemos com os machos, porque os machos são portadores e as fêmeas não. Portanto, mesmo que nós tenhamos uma boa ave portadora de canela ou portadora de ágata, queremos ter descendência, podemos eventualmente criar com ela um ano, e para termos descendência delas podemos ficar com as fêmeas não puras filhas desse pássaro, porque elas não ficarão portadoras de nada, não é? E conseguimos controlar, vamos conseguir controlar, mantendo de fora os machos, tanto o progenitor como os filhos, que têm 50% de probabilidade de terem a mutação. As outras, realmente não há muito difícil o controle, e de vez em quando lá nos aparece uma ave que não estamos a contar, mas é por efeito de, no início do arlequim, quando ele apareceu, terem-se metido tanto tipos de aves diferentes, desde brancos recessivos, brancos dominantes, acho que fizeram tanta mutação inicial que acabaram por fazer com que, agora com essa variabilidade genética, no nosso canarinho. Também não quer dizer que os criadores as tenham porque querem, mas a verdade é que, sem querer, acabamos por ter aves dessas no nosso canarinho. Depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isto, mais detalhada, penso que consegui explicar mais ou menos aquilo que queria. Depois temos a plumagem. A plumagem deve ser lisa, compacta, sedosa, brilhante, nem aderente ao corpo. Está aí um exemplo de uma ave plumada. Plumagens não tem nada a saber. Defeitos de plumagem analisem-se os outros. Patas e cauda. Fortes, longas, ligeiramente fletidas, preferencialmente variegadas. Pronto, aí está uma fêmea que tem, como vocês podem ver, tem as patas variegadas, tem a cauda também variegada, e isto praticamente só é possível na mutação negra, porque depois na castanha ela fica cor de carne, na ágata também não tem as patas negras, e depois nas outras autossómicas recessivas também não. E daí todas as outras mutações estarem em desvantagem com a cor normal, com a cor negra normal, porque de facto é a única que pode fazer apresentar as patas e que varia. Como vocês veem, também está aí a posição altiva da ave, o osso tarso-metatarso, que é a parte de baixo, digamos assim, o osso da parte de baixo, a pata, não pode ser demasiado comprida ou demasiado curta. Aí temos uma ave comprida, com as patas compridas, mas depois vocês podem ver o outro osso em cima, onde mostra a coxa, que é o osso tibio-tarsal, tem um comprimento normal, não tem um comprimento. Há aves que apresentam esse osso tibio-tarsal quase do mesmo tamanho que o osso tarso-metatarso, e isso é um defeito grave.
e é um defeito grave porque ele implica uma hibridação. Eu posso vos dizer, por exemplo, que já estou a fazer outro tipo de ave que introduzi canários de cor numa ave pequenina e que a grande dificuldade é precisamente na estrutura óssea das aves. Eu posso dizer que demorei mais de 10 anos para tentar reduzir as patas e esses dois ossos, o osso tarso-metatarsíco e o tibio-tarsal. Demorei mais de 10 anos para ter aves com as patas curtas, tal como na raça que eu pretendia fazer. Portanto, são caminhos muito difíceis. As pessoas podem ir por aí, mas é evidente que nós, sempre que temos aves com esses defeitos, temos que penalizar gravemente. O Paulo Fernandes sabe que nós ainda tivemos ano passado numa exposição em Salerno, porque as pessoas, para pôr o pássaro mais fino, estão a trabalhar com aves que têm uma estrutura óssea, né? Nessa zona é demasiado comprida. Mas não é isso que se pretende do arlequim. O arlequim tem inventado. Essas aves já foram introduzidas há tantos anos atrás e, portanto, não é agora em 2 ou 3 anos ninguém vai fazer um bom arlequim fazendo híbridos com esse tipo de aves. Pelo menos é essa a experiência que eu tenho das outras raças que estou a criar ou meti canários de cor. E, portanto, é um caminho complicado e, sinceramente, não aconselho ninguém a fazer, e os juízes estão preparados para penalizar esse tipo de aves. A condição não tem nada de especial, saúde e higiene perfeitas, vivacidade e boa adaptação à gaiola de exposição. Tá. Depois as rúbricas é a composição das rúbricas e aparece aí tipo uma tabela que nós nos orientamos quando estamos a julgar a ave entre as diferentes rúbricas, o que é ótimo, o que é bom, o que é médio, e depois no final vamos ter a pontuação da ave. Depois temos aí em cima, são conceitos básicos de plumagem, temos os lipocrómicos, que a melanina não é visível na plumagem, é cianismo total, portanto as aves, esse tipo de aves não são permitidas para exposição. E embaixo temos um melânico, que é a presença total de melaninas, também de uma ave que não é permitida para exposição. O facto de não serem permitidas para exposição não quer dizer que nós não as possamos usar na criação de arlequins, desde que elas possam ser boas e tenham características que nos permitam aproveitar delas para termos na nossa base genética do nosso canário. Mas a verdade é que, tal como o nome indica, e uma vez que nós chamamos o nome de arlequim, ela tem mesmo que ser variegada para efeitos de exposição. Depois temos aí conceitos básicos em relação ao lipocrómico. Temos em cima o vermelho, que é o vermelho vivo, que é o vermelho que nós pretendemos. E depois temos a seguir o vermelho marfim. E embora nós já saibamos que os amarelos e os brancos dominantes e os brancos recessivos não são bons para o arlequim e, portanto, não vale a pena tê-los, temos outro problema, que é numa outra mutação, que é uma mutação recessiva ligada ao sexo, permite-nos aves com um vermelho muito pobre. Ou seja, o tom vermelho passa a ser quase rosa. Estas aves é evidente que não têm interesse nenhum. Se nós tivermos pássaros mais portadores de marfim, devemos eliminá-los do nosso canário, porque depois vamos obter fêmeas marfins. As fêmeas marfins não saem da exposição porque nunca têm hipótese de ter um vermelho vivo. Como é óbvio, também para se formar equipas, nós não podemos formar
uma equipa de arlequins tendo umas aves sendo vermelhas e tendo lá uma marfim pelo meio. Portanto, não, é mesmo uma mutação que não tem mínimo interesse para o arlequim. Portanto, o melhor é nós desfazermos delas. Depois temos aí plumagem intensa, pigmento hipocrómico atinge a extremidade da plumagem, na nevada não atinge a extremidade da plumagem, deixa uma zona apigmentada, esbranquiçada no corpo da pena. Esses são os nevados, tanto os intensos como os nevados não nos interessam. E temos a plumagem mosaico, nas zonas de eleição do hipocrómio o mais intenso possível, nas restantes zonas não há deposição do pigmento. Depois temos aí o desenho do arlequim, não é? Digamos que é o desenho máximo, a sua expressão máxima, e este desenho, principalmente as aves que ganharam aí em algumas exposições, o Anos deixou-os, tanto aqui como em Itália, e outras que ganharam no Campeonato do Mundo, realmente apareceram aves fabulosas. E agora, finalmente, um pequeno vídeo do que simboliza a vida de um pássaro desde que nasce até que vai para a voadeira. Espero que gostem da música que vai aparecer. E pronto, é assim, esse é o arlequim que não pode parar e com certeza que não vai parar, vai continuar por muito mais tempo. E pronto, espero que tenham gostado e com vocês, e a partir de agora vamos responder às vossas perguntas dentro do possível. Esperamos que estejamos à altura das vossas perguntas. Eu gostaria de agradecer a vossa participação. Acho que a palestra correu bastante bem e que ficamos todos esclarecidíssimos. No entanto, temos aqui uma pergunta de Juan Iglesias. Não sei onde é que ele está. Que queria perguntar. Não estou a encontrar. Que quer perguntar. Ok, aqui. Juan Iglesias. Juan? A ver. Puedes hacer tu... Vale. A generar todos los criadores que para poder trabajar la posición del arlequín respecto a las patas, ¿qué es lo que se fija? ¿Qué aspectos hay que intentar de observar en la posición ósea de las patas para poder corregir la posición? Porque veo por ahí muchos ejemplares con patas demasiado largas, pero no sé si me explico o me entendéis. Sim. O Jorge vai responder à sua pergunta. Sí, hola, no voy a intentar hablar en español. Yo creo que esa es una selección genética, porque es difícil cambiar la posición de un pájaro que no tiene buena posición y después o hacer con que él pueda hacer una buena posición.
eso es una cuestión genética. Hay que tener ejemplares que ya tengan una buena posición y aportar eso como en todos, como todas las características, siempre es la selección genética lo que cuenta. Entonces, lo ideal si tenemos un pájaro que es muy bueno, pero le falta la posición, es poner con un otro que tenga una posición muy buena para intentar sacar eso de los pájaros. No hay otra solución, porque, como digo, es una solución genética que ya lleva ya muchos años. Vamos agora passar a palavra para António Mendes, vai fazer também uma pergunta. Boa tarde a todos. É assim, a minha questão é, será que o espelho é favorável para a raça do arlequim? Tenho visto em exposições aves que, ao mostrarem-se, esticam a cabeça muito para cima, o bico fica virado para cima e a pata não se consegue notar muito bem o joelho. Eu penso que isto é trabalho de espelho. Jorge, queres responder? É um bocadinho. Paulo. Estou aqui, posso responder. Oh, permite-me, Tony, estás bom? Boa tarde. Olá. O Jorge acabou de responder um pouco a isso, não é? Uma ave que não tem na genética uma boa posição, por muito que tu a trabalhes, portanto, isso é um trabalho de casa, ou com espelho ou sem espelho, tentar que a ave se ponha numa melhor posição, dificilmente ela vai lá. Ela tem que ter geneticamente essa faculdade para que depois tu, fazendo o trabalho de casa, porque todos os criadores, sendo o arlequim, a exemplo de outras raças de porte, uma raça de posição, todos os criadores devem fazer o trabalho de casa, de treinarem, habituarem as aves à gaiola antes da exposição, para que depois não suceda o que muitas vezes sucede quando nós julgamos as aves. Elas não estão habituadas à gaiola e quando nos aparecem em cima da mesa, por muito tempo que nós descartamos a rubrica posição, uma rubrica importante no arlequim, nós descartamos essas aves. Que depois, passado uns dias, quando a exposição abre ao público, em que a ave já teve 4, 5 dias habituada à gaiola, ela vai assumir uma posição bela, pronto, porque habituou-se à gaiola, porque não houve o trabalho de casa do criador de a treinar à gaiola. Isto é uma situação. Agora, se a genética de fazer a posição, pouco serve a gaiola, o espelho, neste caso, servirá para ela se ver ao espelho e para achar se é bela ou não. Pouco mais. Espera, Tony. Evidentemente, se ela não tem na genética a faculdade de assumir a posição, ela, por muito que se habitue depois a se erguer, noutras zonas do corpo vão faltar os pormenores, vão roubar os pormenores. É como... Desculpa, eu sou muito prático a falar. É como nós nos deitarmos numa cama e se o lençol for curto, se tu puxares, se não te chega à cabeça, puxas o lençol para te tapares e destapas os pés. Portanto, não vale a pena. Nós devemos trabalhar realmente as aves que tenham geneticamente essa faculdade, não é? Por muito que tu treines e o espelho, eu também tenho reparado, é um trabalho do criador em que nós não vamos à casa dos criadores nem dizer para eles fazerem, nem dizer para eles não fazerem. Cada um é livre de fazer o que entender, né? É como tudo na vida.
as aves têm que ter lá a genética para que depois elas façam essa dita posição. Esta é a minha opinião, como é óbvio. Muito obrigado, Paulo. Vou passar agora a palavra a Paulinho Santos, que faz anos hoje. Parabéns. Parabéns, Paulinho. Muito obrigado. Espero que não levem a mal a camisola, que foi quase a obrigação que eu tive que vestir hoje. Olá! Ao contrário, muita gente do Brasil também veste as camisolas dos clubes, eu vesti do meu clube a sério. Olá! Que é o meu Eu FCP. sou a Carolina. Esta é a minha sobrinha Lina, que está aqui a chatear uma cabeça. Espera um bocadinho, Lina, está bem? Mas eu gosto. Está bem, mas espera. Agora espera um bocadinho. Tá bem? É curto. Eu, nesta temática do arquim, tenho duas questões a fazer que me vieram de alguns amigos brasileiros. Mas é curto, eu gosto. Uns deles falam muito, no Brasil julgam um mosaico, que eles chamam um mosaico normal e um mosaico asa branca. Coisa que para mim é uma novidade, que eu também não conhecia. O mosaico asa branca é um mosaico colorado no ninho. E a pergunta deles é, como é um canário de fator mosaico, se pode julgar, se pode dar coloração ao arquim no ninho e fora do ninho. Eu já respondi à resposta, é esse meu amigo, que é o Rosas, que é um amigo de Fortaleza, criador de arquim no Brasil. E ele pediu-me, como não podia estar acesso, não podia estar hoje, pediu-me para eu fazer esta pergunta, para o Jorge e para o Paulo poderem responder, porque eu já respondi, mas eu quero ouvir das vossas vozes, e vocês estão muito mais acima do que eu estou, e esta questão confunde-se um bocado lá, porque eles têm esta questão do mosaico no Brasil, que nós não temos cá, na Europa, que eles lá têm e continuam a ter. A outra questão que também tem um bocado a ver com isto é, quero que vocês digam qual é a importância do protetor hepático na coloração das aves, porque eles no Brasil dão coloração, mas poucos, ou nenhum deles, usam protetores hepáticos para proteger as aves e para aumentar o grau de coloração das aves. Esta é tudo. Muito obrigado, pelos parabéns, e continuamos todos aqui a lutar por esta ave que dá uma pica enorme a todos nós e que, acima de tudo, nós portugueses temos que a defender com unhas e dentes, independentemente de tudo e mais alguma coisa. Grande abraço. Jorge. Olá, Paulinho. Os meus parabéns. Respondendo objetivamente à tua pergunta, e sabendo nós que no Brasil eles pigmentam, todas as aves de fator mosaico são pigmentadas no ninho, isso não é problema absolutamente nenhum para o arlequim, portanto, é possível pigmentar as aves no ninho, é perfeitamente possível. Eles vão ficar com as remises e as retrizes de coloração vermelha. Seria considerado um defeito se essas remises ou retrizes ficarem alaranjadas ou amareladas. Se ficarem vermelhas, tudo bem. De qualquer das formas, eu pessoalmente, por exemplo, não pigmento, porque é uma forma de eu selecionar a cor e o fator mosaico. Eu prefiro que eles apareçam com o defeito e aparecendo com as remises e as retrizes amareladas, eu elimino e fico com os outros que têm melhor fator mosaico, para selecionar os meus próprios. De qualquer das formas, e respondendo objetivamente à tua pergunta, não há problema absolutamente nenhum em pigmentar as aves no ninho. Quanto ao uso de protetor hepático, é evidente que traz vantagens, porque protegendo o fígado dos pássaros, para além deles viverem melhor, só um fígado são é que consegue assimilar naturalmente muito bem o corante e, portanto, é sempre uma... Daquilo que eu vi no Brasil, as aves deles e aquelas aves que eu vi, nomeadamente os arlequins, os vermelhos mosaicos e os vermelhos intensos, têm uma coloração e uma pigmentação fantástica, tem um vermelho vivo extraordinário, a grande maioria das aves que eu vi lá. Não sei se tem a ver com o clima, não sei se tem a ver com os corantes, ou com o clima, ou o que quer que seja, ou seleção genética, mas a verdade é que em termos de lipocromo, eles estão muito avançados. Mesmo não usando protetor hepáticos, estão muito avançados nesse capítulo. Agora para o Paulo Fernandes, eu
gostaria de que colocasse a pergunta Leonel Feiteira. Ora, antes de mais, boa tarde. Eu sou o criador do Alarquim. Estou no segundo ano a criar o Alarquim, sou novo e já participei numa exposição, mas tenho acompanhado sempre que possível outras exposições. Eu só queria colocar duas questões. A primeira, quando se seleciona, um juiz está a selecionar uma ave, portanto, nas fêmeas, a zona da máscara, portanto, de eleição da fêmea, se tem uma maior importância, se tem uma boa marcação, se tem uma maior importância, visto que o macho é mais forte, que aparece fêmeas com mais máscara. Eu ouço por vezes outros criadores a comentar porque esta não tem uma melhor máscara, se isso está-me a perceber, se isso tem uma melhor importância para a raça em si, neste caso. E depois tem outra segunda questão, que aqui na zona de eleição, normalmente, sabes, há uma peninha preta, penso que, não sei ao certo, lhe chamam batanete, não é? Uma coisinha preta, se também tem alguma relevância na classificação. É só estas duas questões. Boa tarde, Leonel. Ok, obrigado por colocar essas perguntas. Leonel, eu mais uma vez eu vou ser o mais simples a falar, eu sou o pão queixeiro. O Arlequim tem que ter um mosaico, mas não se trata de um vermelho mosaico de um canário de cor. Portanto, o Arlequim, sendo uma ave variegada, ela vai ter nas zonas das máscaras, das marcações do mosaico, vai ter lipocrómico e melanina ao mesmo tempo. O que é que isto vai provocar? Vai provocar que muitas vezes as zonas de eleição não são tão perfeitas como nós vimos nos canários de cor. Agora, isso é uma coisa. Daí a gente ter retirado e ele ter reprovado durante vários anos na sua aprovação, porque as zonas de eleição, o fator mosaico, muitas vezes o vermelho estendia-se para além ou cortava, partia. Portanto, isto não é muito penalizável no Arlequim. Tem que fazer o dimorfismo sexual, porque nós temos classes para machos e fêmeas. Ora, se tu tens um macho com pouca máscara, com máscara de fêmea, eu costumo dizer roupa de fêmea, não vais pôr a concorrer nos machos, porque fenotipicamente a roupa que ele tem vestido é roupa de fêmea. Portanto, além de ele perder noutros fatores, no corpo, no tamanho, e hoje já vimos fêmeas equipararem-se com o tamanho de macho, mas é mais difícil. Portanto, é aconselhável não colocar machos com roupa de fêmea a concorrer nos machos, e o vice-versa. Fêmeas com roupa de macho a concorrerem nas fêmeas. Portanto, agora, se a zona de eleição está perfeitamente definida, não. Isso não é um motivo para nós penalizarmos o... Portanto, e agora, Leonel, peço, já agora, relembra-me a tua segunda pergunta. Ora, a segunda questão é, em relação aqui ao ombro, aparece uma peninha preta, penso que lhe chamam batanete, não é? Essa pequena pena. Se isso é uma maior importância ou relevância? Ok, obrigado. Se tu leres e reparares no standard, naquilo que o Jorge acabou de explicar, o que diz na rubrica da cor é que a ave deve ser equilibradamente variegada e com zonas do fator mosaico nas zonas características, o macho como macho e fêmea como fêmea. O que é que isto quer dizer? Que, para já, o Jorge também explicou, o Arlequim trata-se de uma ave com oceanismo.
parcial, ou seja, a inibição, o acianismo provoca a inibição da melanina em determinadas zonas do corpo. E este acianismo não é fixável. Portanto, tu não consegues fixar o acianismo. Já foram feitas experiências com leopardos científicos, leopardos com dalmatas. Portanto, cada animal tem as suas diferente um do outro. É como a nossa impressão digital também é uma característica única. Portanto, cada aroquim é único. Portanto, e nada no standard nos diz que ele tem que ter uma melanina no ombro ou não. Portanto, isso é, quanto a mim, é irrelevante. Se me disseres que pode tornar a ave mais bela ou não mais bonita, uma questão de gosto, ok, eu aceito, mas gostos não se discutem. Cada um tem o seu gosto. Agora, nós, como juízes, temos que nos cingir ao que está escrito no standard, quer nós gostemos ou não. Portanto, e se o standard diz equilibradamente variegada, presença simultânea de vermelho e branco, e o vermelho nas zonas de eleição dos machos e das fêmeas, ponto final. É só o que nós analisamos. Obrigado, Paulo. Vou passar a palavra a Sérgio Silva, que tem uma pergunta acerca das polpas. Vai para o Jorge Quintas. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem a perder um pouco do vosso tempo e do vosso domingo a darem-nos aqui o vosso conhecimento. Queria perguntar especificamente sobre as polpas, porque eu ano passado sou um criador recente e eu ano passado segui quase todas as exposições, terminei com o Mundial e reparei que há algumas aves com polpa que começam a surgir sem os vértices atrás, não levantados, mas sem os vértices. Passa a expressão, tipo, com a polpa lambida atrás, ou muito semelhante, muito aproximado a um fiorino. Queria perguntar se isso é um caminho que se possa seguir ou se pode ser encarado como um defeito. Depois, também na relação ao tamanho da ave, por regra, diz que os pássaros de forma e posição e porte, normalmente são as fêmeas que passam o tamanho e essa posição. Verdade ou mito? Queria perguntar também isso, se é verdade assim ou se é um mito. Ou se é algo na herança genética do próprio aroquim que não se verifica. Ora bem, em relação à primeira pergunta, relativamente às polpas, aqui provavelmente as polpas se tornarem cada vez mais ovalizadas. Não é o ideal, de facto, mas nós também levamos em linha de conta, tal como eu já disse, o facto de elas não terem defeitos atrás, não terem cavidades ou serem aderentes. É evidente que o preferencial sempre é a polpa ser mais larga atrás para fazer o tal triângulo virtual, porque nunca vamos ter polpas com triângulo perfeito, não é? Temos uma espécie de um triângulo virtual em que a polpa é mais larga atrás e mais fina à frente e nos dá essa impressão do triângulo. É evidente que, mesmo sendo oval, nós acabamos por preferir as polpas ovais do que aquelas que realmente têm defeitos, não é? As polpas que estão levantadas ou que têm concavidades atrás ou que fazem cornichos atrás, é sempre um efeito mais penalizador do que propriamente uma polpa oval. E sendo sempre o conjunto da ave que conta, é evidente que se a ave for muito boa em tudo e a polpa for oval e não ter esses tais defeitos, é provável que ganhe, porque polpas realmente triangulares também não aparecem muitas, não é? De qualquer das formas, penso que a explicação é essa. O ideal será uma polpa tipo triangular, mais larga atrás. O juiz, quando olha para a ave, não ver aqueles defeitos dos cornichos levantados atrás ou de concavidades. E, portanto, tendo duas boas, é obviamente que a preferência vai sempre para a que é mais triangular do que aquela que é mais oval. E tal como eu disse também no início, esse é um dos aspectos mais difíceis de selecionar, de facto, no aroquim,
porque se os outros estão relativamente implícitos, não é? Não têm grandes problemas em se afirmarem. Esse é, de facto, o maior problema, será conservar uma polpa triangular no arlequim, porque realmente há sempre a tendência de elas começarem a ficar ovalizadas à medida que elas forem ficando perfeitas. Em relação à segunda pergunta, que era sobre... Já não me recordo. Simples. Era sobre, normalmente nos canários de forma e posição, são as fêmeas responsáveis por passar esta característica genética, assim como o tamanho. Mas como eu não conheço a herança genética do alecrim, do que está para trás, não é? Do sangue que ele tem, eu pergunto se isto é verdade ou mito também para o alecrim, ou se existe aqui uma exceção, digamos assim. Porque todas as características que nós temos das nossas aves são sempre 50% do património genético do pai e 50% do património genético da mãe. E o património genético é transversal a todas as características das aves. Não vai uma só passar a cor e a posição e a outra vai só passar a polpa e o tamanho, por exemplo. Portanto, eu acho isso um bocado um mito em todas as aves, que é sempre a composição dos dois fatores do pai e da mãe que vão prevalecer. No arlequim temos a dificuldade de, tratando-se de uma ave ainda nova, ainda recente, e tendo sido uma ave que foi misturada com muitos tipos de pássaros, nós temos uma variabilidade de aves que nos nascem que de vez em quando não têm nada a ver com o tipo de acasalamento que nós fazemos e, portanto, continua a haver muitas surpresas porque, relativamente a outras aves, a outros canários de porte, é uma ave ainda muito recente. Estamos a falar de raças que têm mais de 100 anos, o arlequim terá uns 20 e, portanto, só com o tempo nós vamos, de facto, conseguindo fixar essas características genéticas. Respondendo concretamente à pergunta, acho que não. Acho que o património genético é sempre 50% do pai e 50% da mãe e, portanto, penso que não é por aí. Eu agora gostava de voltar ao nosso amigo Juan Iglesias, que tinha mais uma questão, e depois passaríamos para algumas questões que também temos no Facebook, está bem? Eu, se calhar, Jorge, acho que é mais ou menos a mesma pergunta. Se calhar respondias. Tem a ver com a polpa, não é mesmo? Juan. Sí. Sí. ¿Me escuchas? A ver. Referente. Es que no sé si me veo. A ver. ¿Me escuchas? ¿Estás a compartilhar acá? No. Sí, ahora. Vale. Es referente a las moñas, a la pupa, como ustedes lo llamáis. El triángulo virtual, entiendo que es el pico, el inicio, y las dos partes traseras, los tres vértices del triángulo, ¿vale? Sí. Mi pregunta va referente a la parte de la nuca, ¿vale? Cambiando de perspectiva, perdónenme por los dibujos, el triángulo entiendo yo que lo termina de hacer 1, 2, 3, 4 plumas que terminan de hacer lo que es la levantada hacia atrás, pero el resto de la moña, el resto de la cabeza debe estar adherida al cuerpo, ¿no? No debe tener, esta zona de aquí no debe estar levantada completamente hacia arriba, simplemente los vértices exteriores de la parte trasera, entiendo yo. Sí. Eso lo que expliqué yo, porque esa era la grande duda de estar escrito en el estándar que debería ser una moña tricornia, pero
Vale. No es tricornia, es triangular. Entonces, esa parte que está levantada no la debe tener. Vale, Solamente pues debe ser más larga atrás. continuando con la caída del cuello. Sí, sí, Vale. debe ser adherente, sí. Pero Esa más era- larga. Esa era la duda en cuanto a los dos. Yo Sí. sé que es muy difícil, pero es así que se debe trabajar. Vale, es que la duda de la evolución de la moña, por lo que usted ha comentado, del tricornio al triángulo, es que aparte de la levantada de la parte de atrás, también estaban las moñas partidas de la parte frontal. Y entiendo que son tanto defectos la partida de la parte. Esos son defectos, sí. Vale, pues por ahora no tengo más preguntas. Muchísimas gracias. Bueno, por mal. Muito obrigado, Juan. Agora, para o Paulo Fernandes, é uma pergunta do nosso presidente que quer ver esclarecida a importância da rúbrica movimento e posição. Esta rúbrica. Ok, vou abrir a tela, está bem? Se eu souber. Pronto. Aqui temos a rúbrica posição, não é? Posição em movimento, onde surge já inserido, tanto nesta revisão do standard de 2000, incluindo a posição erguida a 60 graus. Isto porquê? Porque muita gente depois debatia-se connosco e tinha essas dúvidas. Posição erguida e altiva, pensava que era quase uma posição na vertical. Pronto, e não é isso que se pretende no Arlequim. Também não é a posição de 40 graus dos canários de cor, portanto uma posição ligeiramente mais elevada, mas nada como um York, nada como um Larguet. É diferente, a posição do Arlequim é diferente. E o Arlequim deve ter também um comportamento na gaiola, tanto comportamento altivo. Os ombros devem ser visíveis. Pronto. Ele não se deve deitar muitas aves assim, ou porque não foram aves devidamente adaptadas às gaiolas antes de vir para a exposição e elas estranham, mantêm-se numa posição mais deitada ou porque ainda, infelizmente, ainda temos alguns casos, como o Jorge ainda há bocado frisou, de alguns criadores a fazer algumas experiências com o Arlequim. Nós não temos como controlar essa situação, mas a única coisa que eu digo é que a ave é jovem e fazer experiências, depois dela estar estabelecida e forte, mas neste momento a roda já foi inventada. E a roda é redonda. Podem não gostar, têm todo o direito de não gostar de uma roda redonda e querem fazer triangular ou quadrada e experimentarem se ela vai funcionar. Se calhar não vai funcionar bem. Não inventem com o Arlequim. Estabilizem a raça. Não lhe metam, se lhe meterem um canário de cor, dificilmente ele vai ter uma posição. Se lhe meterem larguez no corpo, também será no inverso, posição demasiado altiva. Portanto,
e deve ter um comportamento alegre dentro da gaiola. Eu posso, isto não foi segredo, nós, devido ao Arlequim e à rúbrica da posição e movimento ter passado a ter um peso preponderante na raça, quer eu, quer o Jorge, em muitas exposições e em off, nós fizemos experiências com outro tipo de gaiola que não a de canário de cor. Quem esteve presente no simpósio da Figueira da Foz deve-se recordar que precisamente foram os criadores do Arlequim que, com as suas... vão ver que possivelmente seria prejudicial para a ave. Por exemplo, a gaiola modelo B de canários de porte, que é de cúpula, a ave que é utilizada para os Yorkshire, sem dúvida que pondo um Arlequim lá, momentaneamente, nos 5 minutos, ele assume uma bela posição. Mas o pior vem depois, é que as nossas exposições, as aves passam 1 dia, 2 dias, 3 dias a levar com o público a passar relativamente perto das gaiolas. E que essas aves iriam se assustar com muita facilidade e que dificilmente, isto palavras dos criadores, iriam ter aves que repetissem a mesma exposição, porque iriam sair tão danificadas na sua plumagem. Essas gaiolas têm grelha em toda a gaiola, diferente da gaiola de modelo B de canários de cor, que só tem grelha na parte frontal. A ave fica muito mais protegida. E foi assim que foi aprovado. Portanto, mesmo neste tipo de gaiola, o Arlequim já assume a sua posição. Agora, requer realmente um trabalho de casa de nós, dos que nós habituemos a ave, antes de ir para a exposição, à gaiola, para que mais facilmente ela, quando está a ser transportada para a mesa do juiz, o cavalete do juiz, ela não estranhe e assuma a posição que deve assumir, esta tal posição erguida, de 60 graus, altiva, e sendo uma ave alegre dentro da gaiola. Normalmente essas aves que não estão habituadas são assustadiças, muitas até custam a subir aos poleiros. Vocês devem, se já assistiram a julgamentos, devem estar recordados que muitas vezes nós, os juízes, o trabalho que nos dá de tentar pôr as aves nos poleiros para que elas vão assumir a posição. E pronto, é um pouco habituar a ave à gaiola. Agora, realmente, uma ave que tenha sido cruzada com um canário de cor dificilmente vai assumir esta posição, por muitos espelhos que ponham lá dentro da gaiola. Vai servir para ela pentear a pouco ficar triangular. Obrigado, Paulo. Agora uma pergunta, e vai ser a última. Peço imensa desculpa, porque já transmissão, e vai ter mesmo que ser a última, e é uma pergunta que é precisamente para os dois oradores. A pergunta é feita por Bruno Cardoso, que é juiz de Canários de Porte, e para além de ser juiz de Canários de Porte, é o presidente do Porte, da secção de Porte do Seixal. A pergunta do Bruno, de lipocromo geneticamente amarelo, que aparecem em exposição e que naturalmente nunca ficarão vermelhos, não é? Portanto, a cor nunca será a cor correta. O que ele vem perguntar é precisamente isto.
sobre a existência de exemplares em que o leprocónio é geneticamente amarelo, mas que depois de comerem corante podem mostrar um laranja forte ou até avermelhado, nunca atingindo o vermelho vivo que se pretende, que só um canário, naturalmente, com a capacidade de assimilar o corante vermelho, pode exibir, não é? A minha questão prende-se com o facto de reparar que alguns criadores ou não se apercebem ou efetivamente não sabem que o canário é geneticamente amarelo. Ou então acham que não tem mal apresentar este tipo de aves. Eu penso que o Jorge já tinha falado disto na parte da cor, da importância da cor ser vermelho vivo, mas é uma pergunta para os dois e depois encerramos, se todos concordarem, encerramos a discussão. Quem começa? Fala, Jorge, fala. É uma questão que tem lógica, obviamente. Eu sou criador de arlequim e seleciono sempre aves com um fator vermelho e de vez em quando realmente aparece num ninho ou noutro alguma ave que nós vemos que é amarela, não é? Porque eles ao sair do ninho, se nós não pigmentarmos no ninho, vai-nos sair uma ave, tal como os mosaicos, com um rosa ou um laranja muito clarinho, e há outras que não saem amarelas, e essas, depois de pigmentadas, nunca vão ficar vermelhas ou com vermelho vivo, vão sair um laranja forte, vermelho propriamente dito, se calhar nunca vão atingir. Laranja forte sim, se calhar vermelho nunca será. De qualquer das formas, na rubrica cor é evidente que essas são logo das primeiras que nós pomos de parte, porque no standard está escrito que o vermelho deve ser um vermelho vivo, e aparecendo já agora tantas aves com um bom vermelho, é evidente que essas não terão qualquer possibilidade de atingirem prémios ou sequer, mesmo sendo penalizadas só na cor, nunca vão ter uma grande pontuação. Se eu acho que devem ser admitidas, acho que sim, porque vamos supor que um criador que tira aves as aves e elas ficam com laranja forte também, isso é culpa do próprio criador que não as sabe pigmentar e acaba por ficar da mesma cor de uma que seja geneticamente amarela que fique laranja. Se devem ser apresentadas, tanto num caso como no outro, obviamente que não, porque para além de não sequer serem bonitas, obviamente será muito difícil sequer virem a tirar prémio. E, portanto, quer seja uma situação mal pigmentada, ou seja, geneticamente amarela, de uma forma ou de outra, não devem ser expostas. Paulo? Pronto, eu também posso dizer qualquer coisa, porque o Jorge já acabou de dizer tudo sobre isso. Já tivemos casos, o Jorge ainda cá lembrou-nos a exposição do ano passado, tivemos os dois juntos, em outros países, fora, onde nós chegámos a colocar, foi por um sistema de ficha de papel que nós julgámos, em algumas aves que não tinham o tal dito vermelho vivo e que a cor era laranja, e escrevermos mesmo na ficha de julgamento, a ave com cor laranja, laranja não é vermelho, não julgável. Tão simples quanto isso. Pronto, mas neste caso a ave era toda, era de um corpo todo. Neste caso em particular, portanto, o Jorge já... Situação. Eu deixem-me só fazer um acrescento e aqui com o meu colega Bruno e com todos os meus colegas, não é só com o Bruno. O trabalho do juiz muitas vezes é criticado publicamente e nas redes sociais. O juiz não é o dono da razão, o juiz é um ser humano como qualquer outra pessoa. E nós, no ato de julgar, estamos a tentar fazer o nosso melhor, aquilo que nós sabemos e estamos a
a aplicar à ficha de julgamento. Muitos criadores, infelizmente, pronto, porque não ganham, ou whatever, isto faz-me lembrar o futebol, a paixão do futebol também. Quando a minha equipa perde, a culpa é sempre do árbitro. Portanto, injustamente, o Bruno foi o alvo de muitas críticas. Eu já mostrei solidariedade com ele. Ele é uma excelente pessoa. Falando pessoalmente do Bruno, portanto, eu solidarizo-me sempre com todos os meus colegas juízes, porque nós damos o nosso melhor, tentamos fazer o nosso melhor nas exposições. Muitas vezes sucede que nós julgamos num dia, as aves não assumem a exposição que devem assumir, não estão habituadas às violas, depois quando abre a exposição é passado muitas vezes 4 e 5 dias, o comportamento da ave na gaiola é totalmente diferente, só que o juiz teve que julgar naquele momento que a ave lhe apareceu à frente. Não quer dizer que tenha razão, pode falhar, tem todo o direito de falhar, é um ser humano, como qualquer outro. E só isto, o Bruno foi muito criticado injustamente. Vou ao ponto até de ferir a integridade, chamarem-me burro como juiz, eu aceito. Eu tenha visto mal, tenha julgado mal, eu aceito. Agora que eu fiz batota ou beneficiei A ou B por serem meus amigos, não entrem nesses campos, por favor. É o que eu peço a todos os criadores, porque nós, quando estamos a avaliar as aves, nós só olhamos para as aves, só vimos as aves. Eu não vejo quem é o dono. Eu nem consigo ver as anilhas, dizerem que nós conhecemos as anilhas e os estamos. Isto é um problema que eu estou a ver a debater muito grande nas redes sociais, porque queremos todos ganhar. Eu aceito isso, o querermos todos ganhar é legítimo, é próprio do ser humano, mas, por favor, não entrem por esse caminho, muito menos com o Bruno, que eu conheço aos anos e pronto, é também. Queria informar que estiveram cerca de 100 pessoas a assistir à palestra, dentro do Facebook, YouTube e Zoom, e gostava de passar a palavra ao engenheiro Carlos Ramon para fechar a palestra por hoje. Muito obrigado. Resta-me só agradecer a vossa presença. Estou certo que foi muito bom. Acho que todos apreciamos o que foi aqui discutido e, quem sabe, num futuro próximo iremos repetir sobre o Arlequim ou sobre outras raças. Por isso agradeço a todos a colaboração e um abraço. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado a todos. E cá também. Damos por encerrado esta reunião. Muito obrigado. Obrigado, um abraço para todos. Já